Nessa aula de número 6 a gente vai estudar aí o conceito de espaço quociente, que é basicamente definir aí uma topologia num conjunto de subconjuntos de um espaço topológico inicial dado, tá? Então, antes de começar as definições formais do que seria espaço quociente, topologia quociente, aplicações quocientes e relações de equivalência, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui só de motivação para ver quais são os elementos que vão aparecer aí no decorrer das definições. Tá? Então, eu vou partir de um espaço topológico, tá? É um subespaço do R2, é um quadrado aí no plano, e vou considerar um conjunto de subconjuntos, ou seja, um subconjunto das partes de Q e com algumas propriedades. Tá? Então, por exemplo, esse meu A caligráfico, ele vai ser definido da seguinte forma. Então, ele é um conjunto unitário, né? contendo somente um ponto, x e y, sempre que x é diferente de mais ou menos 1 e y é diferente de mais ou menos 1. Okay? Então, se a gente tem um ponto aqui dentro do quadrado, o correspondente a ele nesse meu conjunto de subconjuntos vai ser simplesmente um subconjunto unitário aí de Q. Muito bem. Agora, se eu estou nessas retas aqui, certo? Então é por isso que tem 1 e menos 1 aqui. Tá? Então, para qualquer ponto dessa reta, o subconjunto associado aqui, o subconjunto de Q, que vai ser um elemento de A, na verdade vai ser um conjunto binário que contém os seguintes pontos, né? Então, se eu partir desse ponto aqui, eu também vou incluir esse ponto aqui e vice-versa, né? Um ponto aqui e um ponto aqui. Então, eu estou considerando esses conjuntos que contêm esses dois pontos. Para cada ponto dessa reta, então, o subconjunto de Q, que é um elemento de A que contém esse ponto, também vai conter esse oposto a ele aqui nesse quadradinho e nessas arestas aqui, ok? A mesma coisa eu vou fazer para essas retas horizontais, tá? Então, seria esses outros conjuntos aqui. Para cada ponto nessa reta horizontal, né, o elemento de A que vai conter esse ponto também contém esse ponto aqui, ok? Isso eu estou fazendo para todos os pontos, né, nessa reta, menos os vértices, tá? E o mesmo vale aqui para as retas horizontais, para as retas verticais. Então, eu faço eu crio esses subconjuntos contendo dois pontos, sempre que y é diferente de mais ou menos 1 e x é diferente de mais ou menos 1. Então, pego um ponto aqui e eu faço a união com esse outro ponto aqui e construo esse conjuntinho. Pego um ponto aqui, considero a união com esse outro ponto aqui e faço esse outro conjunto binário. Então, agora está me sobrando os vértices e todos os vértices juntos, né? Esse conjunto aqui com 4 elementos forma um elemento do meu conjunto A, ok? Então, vamos só observar que esse conjunto de subconjuntos de Q, né? Esse subconjunto das partes de Q, satisfaz algumas propriedades. Por exemplo, cada elemento de A caligráfico é formado por subconjuntos de Q disjuntos. Tá? Então, ou seja, se eu tenho dois elementos de A, o equivalente a dois subconjuntos de Q, então, se a interseção deles é vazia, eles têm que se coincidir. Né? Então, isso acontece. Né? Por exemplo, esse elemento aqui, ele não intercepta nenhum desses outros, a menos dele mesmo, tá? E isso acontece com todos os outros elementos. É óbvio que quando eu estou falando de elemento, estou falando do meu conjunto A, mas na hora que eu vou falar de interseção, eu estou falando aí dentro do meu espaço Q, né? Então, eu vou fazer interseções aí de subconjuntos de Q.
Então, esse conjunto A aqui, ele satisfaz essa propriedade de que ele é formado, os elementos do conjunto A, na verdade, são subconjuntos disjuntos de Q. E uma segunda propriedade que é satisfeita pelo meu conjunto A é essa daqui, né? Se eu faço a união de todos os elementos de A caligráfico, que são subconjuntos de Q, eu obtenho o meu Q. Tá? Então, um conjunto de subconjuntos de um espaço topológico que satisfaz essas duas propriedades aqui é chamado de decomposição de A. De Q, desculpa. Ok? Muito bem. Então, essas duas propriedades, A e B, elas implicam na seguinte... Elas têm como consequência a seguinte afirmação, que a gente consegue a existência de uma função sobrejetora, né? Então, para todo elemento de Q, né, existe um elemento em A caligráfico, tal que xy pertence a esse elemento de A caligráfico, né? Então, para cada pontinho do meu espaço topológico, uma vez que o meu espaço topológico é igual a união desses A's com A pertencente a caligráfico, tem que existir um A pertencente ao A caligráfico, tal que xy pertence a esse A, tá? Isso é garantido pela propriedade B. A propriedade A garante que esse elemento em A caligráfico é único, tá? Porque se eu tenho dois, né, se existem dois elementos em A caligráfico, por exemplo, U e V, que contém X, então a interseção desses dois elementos necessariamente é diferente é não vazia, né? O que implica a propriedade A de que são os mesmos elementos, né? Então só vai existir um A. Isso garante para mim a existência de uma função. Eu posso construir a função via essa propriedade aqui da seguinte forma, né? Eu tomo um ponto em Q, ok? E esse ponto em Q está associado a um único elemento em A que contém esse ponto em Q, né? Então, essa função P ela é completamente definida aí por essa propriedade proveniente de A e B, tá? E essa função P que eu estou definindo, ela é uma função sobrejetora, tá? Ou seja, para cada elemento de A, eu encontro um ponto aqui em Q, tal que P desse ponto é igual a esse elemento de A inicial que eu parti, tá bom? Então isso aqui é uma função sobrejetora. Essa função, ela vai aparecer esse tipo de função ela vai aparecer mais adiante nas definições e a gente vai ver que ela vai ser chamada, nesse contexto de aplicação decomposição, a qual vai ser uma aplicação quociente. Então eu só estou adiantando já algumas nomenclaturas para a hora que algumas notações, né? Para a hora que a gente for introduzir esses conceitos de maneira mais formal, a gente já tem em mente o que eu estou querendo dizer, tá? Bom, e esse tipo de função aqui, né? Essa aplicação decomposição, uma decomposição mais a aplicação decomposição definida por A, ela define de fato uma relação de equivalência no meu espaço topológico inicial, tá? A relação de equivalência, a gente vai ver daqui a pouco as propriedades certinhas, mas eu falo que dois elementos aqui em Q são equivalentes se e somente se possuem a mesma imagem por P, tá? Então, para cada elemento em Q, existe um único elemento em A que contém esse elemento em Q. Mas dois elementos em Q podem estar associados ao mesmo elemento em A, não tem problema nenhum, tá? A função P ela não é injetora, ela é sobrejetora. Então eu vou falar que dois
pontos em que são equivalentes se e somente se possuem a mesma imagem. Em outras palavras, se e somente se estão aí no mesmo subconjunto que forma um elemento de A. Tá? E daí eu falo que esse meu A, essa minha decomposição, na verdade, ela é um quociente. Essa seria a definição desse quociente aqui. Ele é Q quocientado por essa relação de equivalência, né? Ou seja, vai ser o conjunto das classes de equivalência de Q. Tá? Então, a pergunta aqui é como se definir uma topologia em A, né? Como se definir topologia, aqui não está aparecendo, mas isso aqui é o A caligráfico aqui, tá? Como se definir topologia num conjunto de subconjuntos de um espaço topológico inicial dado. Então, só para a gente visualizar o modelo desse espaço topológico que eu vou estar construindo aqui, o que eu estou fazendo, essas equivalências, essas decomposições, é o seguinte, né? Então, eu estou partindo aqui do meu quadrado e estou falando que esse ponto e esse ponto aqui, no meu espaço, na minha decomposição, estão associados a um único ponto, né? É um único elemento da minha decomposição. Então, isso daqui não são mais pontos distintos. Então, eu posso observar essa equivalência, né? Fazer a equivalência desses pontos como uma colagem. Então, esse primeiro passo de unir esses dois pontos aqui como um único elemento em determinado conjunto, eu obtenho um cilindro onde essa linha aqui é onde eu estou fazendo a colagem, certo? Estou pegando essas duas arestas e colando e obtendo um cilindro. Né? E essa equivalência aqui desses pontos, eu vou fazer uma segunda colagem, que é pegar esse lado aqui e colar com esse lado, e, né, que é basicamente pegar esses dois círculos aqui e colar eles, e eu vou obter um toro. Tá? Então, essa primeira, se esse 1 aqui é basicamente onde eu estou colando essas arestas, né? E esse daqui é onde eu estou colando essas arestas aqui, ou identificando, por assim dizer. E esse ponto é justamente esse ponto aqui que corresponde a esse daqui. Tá? Então, essa decomposição que eu fiz de um quadrado é basicamente um toro. Uma observação que vai ser importante aqui, que eu esqueci de anotar, é que, bom, é uma propriedade que é válida para esse A que a gente colocou aqui, mas vai ser válido em geral quando a gente fala de decomposição, é que esses conjuntos que formam A, além de serem disjuntos, eles são não vazios, tá? Então, de fato, essa propriedade aqui é que garante a sobrejetividade da minha função P. Muito bem. Então, antes de falar de fato de decomposição ou de relação de equivalência, vamos introduzir um conceito um pouco mais geral, que é o conceito de topologia quociente dada a um conjunto para o qual a gente já tem uma função sobrejetiva definida a partir de um espaço topológico, tá? Então, aqui X é um espaço topológico, Y é um conjunto nos quais eu tenho uma função π definida, tendo X, o espaço topológico, como domínio e o conjunto Y como contradomínio. E aqui a gente assume que π é uma aplicação sobrejetiva. Então, a ideia é utilizar essa função para introduzir uma topologia em Y com algumas propriedades, né? Então, eu vou chamar de topologia quociente em Y, é uma topologia sempre no contradomínio, dado pela aplicação π, né? Eu vou chamar de topologia o seguinte conjunto de subconjuntos de Y, né? Então, são todos os subconjuntos de Y, tal que π, a menos um desses conjuntos, é aberto em X. Né? Eu já tenho uma topologia em X,
então eu já tenho aí como falar se esse conjunto aqui, se essa imagem inversa é aberta ou não, né? Então, isso, com isso eu defino esse conjunto aqui que eu estou chamando de topologia quociente, né? Então, de maneira similar que a gente fez na topologia fraca, estou chamando de topologia quociente, mas eu tenho que demonstrar que de fato isso é uma topologia, né? Então, para isso a gente demonstra esse teorema que afirma o seguinte, né? Então, na notação aí da definição, a gente tem que tal π de fato é uma topologia em Y, ok? Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação é que tal π é a topologia mais forte em Y, tal que π é contínua, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né, por topologia mais forte? Eu estou falando que essa é a topologia com a maior quantidade de abertos. Então, essa é a primeira vez que aparece para a gente aí uma propriedade desse tipo, porque quando a gente estava estudando topologia fraca, vamos voltar um pouquinho nos slides aqui. Quando a gente estava falando de topologia fraca, a gente tinha justamente que o meu domínio era um conjunto e o meu contradomínio eram espaços topológicos, tá? Então, estou voltando só para a gente não se confundir aqui com a gente faz associação, mas a gente não pode se confundir, tem que estar muito claro aí qual é a distinção. Então, aqui o meu domínio era um espaço topológico. Eu tinha uma família de funções, posso pensar em uma única função também, né? E a pergunta era como definir topologia no meu domínio partindo de funções que tinham como contradomínio espaços topológicos, né? Então a gente definia essa topologia aqui, de fato demonstrava que era uma topologia, e essa topologia no domínio era a topologia mais fraca, na qual todas essas funções eram contínuas, né? Então, mais fraca no sentido de ter a menor quantidade de abertos, né? Por quê? Por exemplo, se eu tomo em X a topologia discreta, onde todos os elementos de X são conjuntos abertos, então é óbvio que nessa topologia discreta, todas essas funções aqui seriam contínuas, porque numa topologia discreta quaisquer funções são contínuas, né? Então, isso quando a topologia discreta está no domínio, né? Uma vez que quando eu pego a imagem inversa de aberto aqui, eu tenho um subconjunto de X, na topologia discreta, qualquer subconjunto de X seria um aberto. Então, trivialmente, essa que é a maior topologia definida num conjunto, né, a topologia com maior quantidade de abertos definida num conjunto, faria com que todas as minhas funções fossem contínuas. Então, como eu estou procurando uma topologia específica, então faz sentido eu procurar a topologia mais fraca, uma vez que a topologia que contém todos os elementos como um aberto, todos os subconjuntos como sendo aberto, faz com que a função todas as funções sejam contínuas, então eu posso pensar em diminuindo a quantidade de abertos, a fim de encontrar a topologia mais fraca na qual as funções ainda sejam contínuas, né? Então, essa ideia de procurar topologia fraca, de uma topologia mais fraca, na qual determinada propriedade é preservada, faz sentido nessa situação que eu estou trabalhando com domínio. Agora, vamos voltar para a nossa topologia quociente e ver como isso se difere, né? Então, aqui eu tenho topologia definida no meu domínio, né? Ou seja, eu já tenho uma quantidade de abertos, eu já tenho os meus elementos, subconjuntos que são considerados abertos aqui, e eu estou tentando encontrar uma topologia suficientemente interessante em Y, de modo que essa π seja contínua, tá? Então, observe que se em Y eu assumo a topologia discreta, que é o que a gente fez no caso da topologia fraca, a gente não tem garantido que π é contínuo. Por quê? Quando eu falo que topologia discreta, eu estou falando que todo subconjunto aqui vai ser aberto, né? Então eu tenho muitos abertos aqui em Y. Eventualmente, quando eu tomo, uma vez que eu tenho fixado a topologia em X, né? Claro, se a topologia em X fosse discreta também, então isso aqui seria contínuo, sem problema. Mas eu não estou falando que a topologia em X é a discreta, né? Eu tenho uma topologia fixada aqui. Então, uma vez que eu tenho a topologia fixada aqui, se Y tem a topologia discreta, eventualmente, a hora que eu faço π é menos 1,
eu não vou cair dentro do subconjunto aí de abertos de X. Ou seja, a topologia com a maior quantidade de abertos aqui em Y não me garante, como me garantia na topologia fraca, que π é contínuo. No entanto, se ao invés da topologia fraca em Y eu considerar a topologia trivial, né? Qual que é a topologia trivial? A topologia trivial em Y é aquela que os abertos são o vazio e o próprio conjunto, né? Então, nessa topologia trivial, aí sim eu teria que π é contínuo. Por quê? Porque a imagem inversa de todo o conjunto é o x, que é aberto em x, e a imagem inversa do vazio é vazia, que é aberta em x também. Então aqui a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Se eu pego a topologia com a menor quantidade de abertos em y, então eu garanto que a minha função π já é contínua. Então a ideia aqui é aumentar a quantidade de abertos nessa topologia a fim de manter a continuidade da π. Então assim eu posso me perguntar qual é a topologia com a maior quantidade de abertos em y, na qual π ainda é uma função contínua, né? Então, a afirmação desse teorema é que essa topologia que eu estou definindo aqui, né, tomando esse conjunto aqui como sendo o conjunto de abertos, é de fato a topologia mais forte em y, na qual π é contínua. Então, isso aqui basicamente significa que se tal é topologia em y, tal que π é contínua, então tal está contido em tal π. Tá bom? Então, tal é a topologia com a maior quantidade de abertos possível. Qualquer outra topologia na qual π é contínua, né? Então, qualquer outra topologia que garanta a continuidade da π vai estar contida na tal π. Muito bem. Então, essa propriedade aqui já está explicada, né? E uma outra propriedade C, né, que a gente tem que demonstrar também, é também similar à topologia fraca, e fala o seguinte, né, se Z é um espaço topológico e Y tem a topologia quociente, né, ou seja, estou tomando esse subconjunto de Y como sendo o conjunto de abertos, então essa função g de Y em Z é contínua, C e somente C, a composição g bola π de x até z é contínua. Tá? Então, eu tenho uma caracterização das funções contínuas aí, cujo domínio é um espaço com topologia quociente. Certo? Bom, então, a demonstração desse resultado ele é simples. Eu vou dar uma ideia aqui e depois vocês dão uma olhada com mais calma. Tá? Então, para verificar que é uma topologia, eu preciso verificar aí umas propriedades com respeito aos abertos, né? E para verificar que um conjunto é aberto nessa topologia, o que eu tenho que fazer é sempre calcular a imagem inversa por π e verificar que isso vai ser um aberto em x, né? Então, por exemplo, π a menos 1 do vazio é o vazio, π a menos 1 de x é x, ambos são abertos em x, isso implica que o argumento que aparece aqui dentro da imagem inversa são abertos em tal π. Logo, o vazio e y estão em tal π. Então, agora eu tomo aí uma quantidade arbitrária de elementos em tal π, né, de conjuntos aí, alfa está no conjunto de hexadores, e isso significa dizer que a imagem inversa de cada um desses elementos, de cada um desses conjuntos, subconjuntos de x, é aberto em x, ok? Para todo índice aí. E o que eu quero verificar, de fato, que a união de todo mundo aqui é um aberto ainda não, né? É um subconjunto de x que está contido em tal. E para fazer isso, o que eu tenho que verificar é a imagem inversa, né? Aplico a imagem inversa, como a imagem inversa de uma união é a união das imagens inversas, e cada uma das imagens inversas é aberta por essa propriedade aqui, então eu garanto que essa imagem inversa aqui é aberta em x, logo
o argumento aqui é aberto em tal, é um conjunto aí, é um elemento de tal π. E para finalizar a demonstração de topologia, eu tenho que fazer agora a interseção finita, né? Então, tomo uma quantidade finita de elementos de tal π, isso significa que cada π a menos 1 aqui desses V's são abertos em x, e a hora que eu faço a imagem inversa da interseção, eu também tenho essa igualdade, né, que é a interseção das imagens inversas, que é aberto em x, porque a interseção é finita. Então, tenho garantido aí que, de fato, tal π definido dessa forma é uma topologia em y. Muito bem, então agora vamos fazer a parte de ser a topologia mais forte. Então, como eu comentei aqui, né, suponha que tal uma topologia em y, tal que π é contínuo. π é contínuo em tal, né? Essa é a minha hipótese. Então, o que significa π ser contínuo em tal? Significa que se eu tenho um elemento U em tal, né, que é um aberto nessa minha topologia tal, π a menos 1 dele tem que ser aberto em x. Isso porque π é contínuo. Ora, mas π a menos 1 ser aberto em x é justamente a definição de U estar em tal π. Ok? Então, garantir que tal está contínuo em tal π. E a continuidade segue de maneira semelhante, né? Então, uma primeira implicação, se G é contínua, então é claro que a composição é contínua. Isso a gente já demonstrou, porque na topologia quociente π é contínuo. Reciprocamente, vamos assumir que a composição é contínua. Eu vou tomar, a composição é contínua e eu quero garantir que G é contínua, certo? G é uma função definida de y até z, né? Então, vou tomar W, um aberto, em Z, e o que eu quero verificar é que G a menos 1 de W é um aberto em Y. É isso que eu quero verificar, para garantir a continuidade. Dado um aberto em Z, G a menos 1 de ser aberto deveria ser aberto em Y, a fim de que G seja contínuo, né? Então, para verificar se ele é um aberto em Y, o que eu tenho que fazer é calcular π a menos 1 desse conjunto. Calculo π a menos 1 de G a menos 1 de W, faço a propriedade aqui da composição das imagens das inversas, né? Então, isso aqui na verdade é G bola π a menos 1 de W. No entanto, G bola π é contínuo por hipótese, ok? Então, G bola π a menos 1 de um aberto é aberto em x, que implica que G a menos 1 de W é um elemento de tal π e, portanto, G é contínuo. Então, a gente tem aí bem definido uma topologia quociente que satisfaz essas três propriedades aqui. Bom, então, sempre que nós temos uma aplicação, né, π, definida entre dois espaços topológicos x e y, na qual essa aplicação é sobrejetiva, e a topologia de y coincide com a topologia quociente dada por π, a gente diz que essa aplicação π é uma aplicação quociente, tá? Então, eu posso ter x e y com suas topologias aí já pré-definidas, né? Então, tenho dois espaços topológicos e suponho aí que eu tenho uma função sobrejetiva definida entre esses dois espaços topológicos, tá? Essa função sobrejetiva vai ser uma aplicação quociente se a topologia em x, em y, coincide aí com a topologia quociente, né? Então, pego os abertos aí da minha topologia em y, que eu já tenho pré-definido, e verifico de fato que eles estão nesse conjunto aqui definido por π. Ok? Muito bem. Bom, a próxima proposição aqui fornece para a gente condições suficientes a fim de que uma aplicação sobrejetiva e contínua entre dois espaços topológicos seja uma aplicação quociente, tá? Então, a gente parte aí de x e y espaços topológicos
e π uma função sobrejetiva e contínua de x até y, ok? Então, o resultado é o seguinte: se π é uma aplicação aberta ou uma aplicação fechada, ok? Então, a topologia de y, que uma vez que eles são x e y são espaços topológicos, então o y já tem uma topologia pré-definida aí, né? Mas nessas condições, se π é aberto ou fechado, então a topologia de y coincide com a topologia quociente tal π. Em outras palavras, π é de fato uma aplicação quociente, dada essa definição acima, né? Então, para demonstrar isso, a gente denota por tal a topologia de y. Tá? Então, uma topologia que vem aqui dessa propriedade. Eu estou partindo de y, um espaço topológico. Então, vamos chamar de tal a topologia de y. O fato de π ser contínua em tal implica diretamente que tal está contínuo em tal π. Porque tal π é a topologia mais forte em y, na qual π é contínua. Ou seja, se tal é qualquer outra topologia em y, na qual π é contínuo, então tal tem que estar contínuo em tal π. Isso garante essa primeira continência. O que a gente quer mostrar é que tal, sobre essas condições, é de fato igual a tal π. Então, tem uma continência, eu vou demonstrar outra continência. Então, você já vê um elemento aí em tal π, que significa, dizer que vem um elemento em tal π, significa dizer que π é menos 1 de V é um aberto em x, né? X é um espaço topológico, tem condições de verificar essa propriedade. Então, π, a imagem inversa de V por π, é um aberto em x, ok? Então, se π é uma aplicação aberta e sobrejetiva, a gente tem a seguinte consequência, né? Então, o fato dela ser sobrejetiva implica que V é igual a π de π menos 1 de V. Tá? Então, essa igualdade aí da imagem inversa de um conjunto, seu próprio conjunto, vocês podem dar uma olhada aí no primeiro capítulo do Mujica, que tem essa propriedade aqui, sobrejetiva, implicando isso daqui como exercício, se não me engano, né? Então, eu tenho essa igualdade, só que eu sei que V é uma aplicação aberta, e como π é menos 1 é um aberto de x, o π de um aberto vai ser um aberto aí de y, ou seja, um aberto na topologia de y. Isso aqui pertence a tal. Como eu tomei V em tal π, eu garanto essa continência, né? Então, isso no caso de π ser aberta. Agora, no caso de π ser fechada e sobrejetiva, então eu tenho que usar a propriedade, eu tenho que usar aí elementos fechados, né, da topologia. Então, uma vez que eu sei que π é menos 1 é aberto, eu sei que o complemento, por definição, é fechado, certo? Então, vou trabalhar com um complemento. Então, π ser fechado significa que π desse conjunto fechado vai ser fechado também, ok? Agora, novamente, por essa aplicação π ser sobrejetiva, a gente pode dar uma olhada lá no Mujica também, no primeiro capítulo, a gente tem que a imagem do complemento é o complemento da imagem. Tá? Então, π de x menos π é menos 1 de V vai ser igual a y menos π de π é menos 1 de V. Ok? E, novamente, pela sobrejetividade, a mesma propriedade que a gente tem aqui, esse cara aqui é o próprio V. Então, a gente tem que y menos V é um conjunto fechado, o que implica que V é um conjunto aberto, ou seja, está em tal, um conjunto aberto na topologia de y. Ou seja, tal π está contido em tal, também nessa propriedade de ser fechado. Logo, a gente tem a dupla continência, o que garante a igualdade entre as topologias. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro, né? Alguém poderia perguntar, não, mas eu já estou partindo de uma topologia específica para y, como eu posso falar que ele tem a topologia quociente, né? Então, o que a gente quer dizer é isso. Dado qualquer topologia aqui, se essas propriedades sobre y são satisfeitas, então essa topologia aqui de fato coincide com a topologia quociente nesse sentido, né? Eles têm o mesmo conjunto de abertos, representam o mesmo subconjunto das partes de x, né? Muito bem. Então, um exemplo aqui, esse é um exemplo que está no Mujica, só comentar um pouquinho com mais de detalhe. Então, considere aí dois espaços
dois subespaços, né? Então eu tenho um S1, que é esse conjunto aqui, que é um subespaço topológico. Estou enxergando esse S1 como um subespaço topológico de R2, né? Então os abertos desse S1 são abertos de R2 interceptado com S1. E aqui eu tenho esse intervalo fechado, que é um subespaço de R, né? Então abertos nesse subespaço é abertos de R interceptado com esse intervalo aqui. Tá? Então, eu já tenho essas topologias e eu quero ver, na verdade, que a topologia de S1 é uma topologia quociente de uma aplicação definida do intervalo até o S1. Então, essa aplicação é justamente essa daqui. Eu tenho π, que associa a um elemento t aqui do intervalo 0 a 2π a um ponto cosseno de t, seno de t no conjunto aí S1. Essa é uma função contínua e sobrejetiva, né? Ela é uma função contínua e sobrejetiva. Não é uma função injetiva, porque para 0 e 2π ela se coincidem, não tem problema, né? Mas é uma função contínua e sobrejetiva. Então, para verificar que de fato essa aplicação é uma aplicação quociente, ou em outras palavras, que S1 tem a topologia quociente dado por essa aplicação π, bastaria eu verificar, utilizando essa proposição anterior, que essa função π é aberta ou fechada. Tá? Então vamos verificar que ela é uma aplicação fechada. Então vou tomar A contido nesse intervalo aqui, um subconjunto fechado. Tá? Uma vez que ele está contido aqui nesse intervalo limitado, né, eu sei que há um subconjunto fechado e limitado em R, o que implica que ele é compacto. Tá? E essa caracterização a gente tem aí nos espaços euclidianos, né? Fechado e limitado, compacto. Tá bom. No entanto, π é uma função contínua. Então, se a gente lembrar aí da análise que a gente fez, imagem de compacto por função contínua é compacto. Então, π desse subconjunto aqui é um compacto em S1. Bom, S1 em particular é um espaço métrico, né? Então, em espaços métricos, isso também vai valer em espaços topológicos, só que com alguma propriedade mais, não precisa ser espaço métrico, mas o que vocês lembram aí de espaço métrico, a gente tem que compacto é fechado, tá? Então a gente garantiu que imagem de fechado é fechado. Logo, pela proposição anterior, π é aplicação quociente. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui é tomando esse intervalinho de reta, né? 0 e 1, e construindo um subconjunto, construindo uma decomposição aqui, que a gente já vai voltar. Estou falando de decomposição agora, lembrando do que a gente fez ali no exemplo de motivação. A gente vai voltar agora mesmo nessa ideia. Mas estou construindo uma decomposição que é o seguinte, é o 0, 1 aqui, tá? Então estou identificando esses dois pontos e conjuntos unitários, né? Sempre aí que x acho que eu fechei aqui os conjuntos unitários, sempre que x é diferente de 0 e 1, tá? Então, alguma coisa assim, estou abuso de notação. Então, o que eu estou fazendo é, de fato, conectando esses dois extremos aqui, né? Então, eu tenho um S1. Então, vamos voltar agora nessa ideia de decomposição de espaços topológicos. Ok? Então, espaço de subconjuntos. Vamos demonstrar essa proposição. Voltar aí na ideia de decomposição de espaço topológico, definir uma topologia para o que seria uma decomposição, e daí o próximo passo seria conectar a topologia da decomposição com a topologia quociente. Bom, então nessa proposição aqui, a gente tem x do espaço topológico
e A, uma coleção de subconjuntos disjuntos e não vazios de X, né? A está contida aí nas partes de X, tal que X é igual à união de todos os elementos aí de A caligráfico, tá? Então, essa proposição vai me definir uma topologia nesse conjunto de subconjuntos do espaço topológico X, tá? Então, o meu tal A é definido como sendo todos os subconjuntos do meu A, ok? Então, subconjunto de A é coleção de subconjuntos de X, ok? Então, são todos os subconjuntos de A, tal que a união de cada elemento desse V caligráfico, certo? É estranho falar da união de elementos, mas de novo, elementos de V caligráfico são subconjuntos de X, tá? Então, é a união de todos os elementos aí de V caligráfico é aberto em X, tá? Então, essa é a definição. Tal A é igual a subconjuntos de A, tal que a união de todos os elementos de V caligráfico é aberto em X, ok? Então, a afirmação é que tal A é de fato uma topologia em A, e nessas condições A é dita decomposição de X, tá? Então, aqui para demonstrar que tal A é de fato uma topologia, a gente tem que verificar as propriedades de topologia, né? Então, primeiro, tomo V caligráfico aí como sendo um conjunto vazio, né? Então, se eu tomo a união de V's, tal que V pertence ao meu conjunto vazio, isso aí vai ser vazio, que é um aberto em X, ok? E se V caligráfico é todo meu A caligráfico, então, por essa propriedade aqui, a união de todos esses elementos é todo meu X, que é aberto em X também. Portanto, eu garanto que o vazio e o próprio A, certo? Esse cara e esse cara estão em tal A. Muito bem. Próximo passo é considerar uma coleção aí arbitrária de elementos de tal A, e eu quero ver que a união de todos esses elementos de tal A ainda é um elemento de tal A, né? Então, defino esse V como sendo essa união e eu quero verificar que a união de todos os elementos desse V caligráfico, que é dado como uma união arbitrária de V alfas, ainda é um elemento de tal A, ok? Só que essa união arbitrária é simplesmente essa união aqui, né? Estou reescrevendo a união. Então, seria uma união arbitrária de uniões de V para V pertencente a V alfa. No entanto, isso daqui, por definição, é aberto em X. Logo, a união arbitrária aí de abertos vai ser um aberto em X também. Logo, a gente garante que essa união é aberta em X e, portanto, V caligráfico é um elemento de tal alfa. É isso que a gente está garantindo aqui. E, por fim, o que eu tenho que demonstrar agora que a interseção finita é a interseção finita de elementos em tal A é um elemento de tal A, tá? Faço para 2 e para um número arbitrário aí finito é só proceder por indução, né? Então, tomo 2 elementos aí em tal A e eu quero verificar, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que verificar, para verificar que alguém é aberto, eu preciso fazer a união de todos os elementos aí nesse subconjunto de A que eu quero verificar que é aberto, né? Então, o subconjunto de A que eu quero verificar que é aberto é essa interseção aqui, V1 caligráfico interceptado com V2 caligráfico. Então, vamos fazer a união de todo mundo que pertence a essa interseção. E eu quero verificar que isso é um aberto em X. Para verificar isso, eu vou demonstrar essa afirmação, que essa união aqui, na verdade, é igual a essa união, que eu sei que é um aberto em X, por definição, V1 pertence a tal A, logo essa união tem que ser um aberto em X. Essa é a definição, tá? Então, essa união aqui vai ser a interseção dessa união com essa interseção, com essa outra união. Como cada uma dessas uniões é um aberto de X por definição, então
a interseção desses dois abertos vai ser um aberto em X, o que implicaria que essa interseção aqui é de fato um elemento de tal A. Logo, basta eu mostrar essa igualdade. A primeira eu vou mostrar por dupla inclusão, dupla continência, né? Então, a primeira continência, eu vou tomar um elemento aqui e a gente vai ver que diretamente a gente consegue que ele está nessa interseção, né? Então, se eu tomo um elemento nessa união, isso significa que vai existir um V aqui nessa interseção, um V0 em V caligráfico 1 interceptado com V caligráfico 2, pertencente mesmo ao elemento, tal que X tem que estar em V0, né? Então, por definição dessa pertinência aqui, né? Então, uma vez que V0 está contido nessa união aqui, porque eu tenho V0 como um elemento desse V1, então ele vai estar contido na união de todo mundo, e V0 também vai estar contido na união aí dos V's pertencentes a V caligráfico 2, a gente obtém que X pertence a V0, que está contido nessa união, nessa interseção aqui, porque ele está contido tanto nessa quanto nessa, então vai estar contido na interseção dessas uniões. Então a primeira continência a gente tem de maneira fácil, né? A segunda, um pouquinho mais delicada, bom, só tem um argumento a mais, mas vamos fazer ela aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então eu vou tomar um elemento nessa interseção, tá? Então, na interseção dessas uniões, e o que eu quero demonstrar é que existe um V que está em V caligráfico 1 interceptado com V caligráfico 2, que contém o meu X. É isso que eu quero ver, né? No entanto, essa propriedade aqui vai implicar que X está nessa união, ok? E nessa outra união aqui. Então, cada uma delas separadamente garante a existência de um V1 pertencente ao V1 caligráfico e um V2 pertencente a V2 caligráfico, tal que X pertence a V1 e X pertence a V2. Mas lembre-se que o que eu preciso mostrar é a existência de um elemento V na interseção dos V caligráficos, né? No entanto, a gente vem para essa propriedade aqui em cima, né? O que eu sei? Eu sei que V1 e V2 são elementos de A, porque V1 e V2 são elementos de V caligráfico, que é um subconjunto de A, ok? Então, de V1 e V2 caligráfico, que são subconjuntos de A, desculpa. Então, eu sei que V1 e V2 são elementos de A que contêm ambos o X, ok? Logo, a interseção deles é não vazia. Mas pela propriedade que a gente tem aqui, os elementos de A são subconjuntos disjuntos de X. Logo, por essa interseção ser não vazia, segue que V1 e V2 têm que serem os mesmos. Ou seja, V1 é igual a V2 e é o elemento que está na interseção de V1 caligráfico e V2 caligráfico, então a gente garante essa outra continência, ok? Então fica demonstrado aí, né, essa proposição, que afirma que dado uma decomposição de um espaço topológico, eu posso definir um conjunto aí de subconjuntos dessa decomposição dessa forma aqui, de modo que isso daqui é de fato uma topologia em A, né? Então, isso daqui é uma maneira de se induzir aí uma topologia num conjunto de subconjuntos de um espaço topológico via a topologia do espaço inicial aí que a gente está considerando. Muito bem, então agora a ideia é conectar essa definição aí de espaços de decomposição com os espaços quocientes que a gente tinha definido anteriormente. Então, você já há uma decomposição aí de um espaço topológico, que eu estou querendo dizer aqui, dado a última definição, é que há uma coleção de subconjuntos disjuntos e não vazios desse espaço topológico e a união de todos os elementos de A é igual a todo o meu espaço topológico, né? Então, como a gente já havia observado no exemplo de motivação que eu dei no começo dessa aula, para cada X no espaço topológico existe um único elemento, que a gente vai chamar de P de X,
em A, ou seja, existe um único subconjunto de X que é um elemento de A, tal que X pertence a esse elemento, né, que a gente chamou de P de X. Então, essa propriedade, que é consequência dessas duas propriedades de cima aqui, define essa função P de X, que é chamada de aplicação decomposição, ok? Então, com respeito a essa aplicação decomposição, a gente tem a seguinte proposição, né? Então, seja X um espaço topológico e A, contido nas partes de X aqui, uma decomposição de X. Ou seja, A caligráfico satisfaz essas propriedades aqui e tem a topologia induzida aí por essa decomposição, né? Tem a topologia aí da decomposição. Então, esses daqui são os abertos, esses conjuntos aqui são os que são considerados abertos aí dentro de A. Ok. Então, a afirmação é o seguinte: a aplicação P é uma aplicação quociente. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que de fato, os abertos lá, tal A, em tal A, são escritos aí dessa forma, né? São escritos dessa forma, de modo que a imagem inversa por P de um conjunto em tal A é um aberto em X, né? E vice-versa. Muito bem. Então, vamos demonstrar essa proposição aqui. A gente já tem uma topologia em A, né? E eu quero demonstrar que ela coincide aí com a topologia quociente. Então, primeira observação, P é sobrejetivo. Né? Por que P é sobrejetivo? P é sobrejetivo porque se eu tomo A, um elemento aí da minha decomposição, como esse elemento é não vazio, vai existir um X elemento do meu espaço topológico que pertence a A. Né? Então, A, pela unicidade aí, né? Por essa propriedade aqui dos conjuntos serem disjuntos, né? Então, A é justamente o P de X. Não pode existir um outro elemento de A caligráfico que contenha o meu X, ok? Então, a gente tem aí a sobrejetividade da função. Agora, de maneira geral, para a gente concluir essa demonstração, a gente observa que se eu tenho um subconjunto do meu A caligráfico e eu calculo a imagem inversa por P desse subconjunto, a gente tem o seguinte, né? Por definição da imagem inversa, que é o conjunto de todos os X do meu espaço topológico, tal que P de X pertence a esse V caligráfico. Ou seja, V caligráfico é um subconjunto de A. Subconjunto de A é, na verdade, uma coleção aí de subconjuntos de X. Então, esses elementos são todos aqueles que estão contidos em algum dos V's que compõem o meu V caligráfico, que são subconjuntos de X. Então, esse conjunto aqui é simplesmente a união de todos os V's, onde V é um elemento aí do V caligráfico. Né? Então, agora a gente observa o seguinte, a gente consegue fazer conexão, né? Porque por um lado essa união aqui aparece aqui na definição da topologia, decomposição da topologia A, né? Do tal A, mas esse P(-1) aqui vai aparecer justamente na definição da topologia quociente. Né? Então, a gente consegue escrever o seguinte, tal A é igual aos subconjuntos de A, tal que P, A-1 é aberto em X, né? Tal que a união desses caras é aberta em X, mas isso daqui é justamente o TP, que é a topologia quociente dada por P. Bom, então essa proposição ela fornece uma primeira conexão entre decomposições de espaços topológicos e topologia quociente. Tá? O teorema que a gente vai demonstrar agora, ele faz a conexão contrária. Tá? Então a gente vai partir de x, y espaços topológicos e π uma aplicação quociente. Ou seja, y tem a topologia coincidente com a topologia quociente dado
por aplicação π, né? Então, se a gente tem essas essas hipóteses aqui, né? X, y, espaço topológico e π aplicação quociente, então a gente tem garantido a existência de uma decomposição de X, ou seja, uma coleção de subconjuntos de X, né? Que tem topologia definida pela topologia da decomposição, que a gente acabou de demonstrar agora há pouco, né? Então a gente tem um espaço topológico aqui e um homeomorfismo, temos garantido também a existência de um homeomorfismo entre o espaço topológico Y, que tem a topologia quociente, e essa decomposição que tem a topologia da decomposição que a gente introduziu na última proposição, na penúltima proposição, né? Então a gente tem a existência dessa decomposição e desse homeomorfismo que satisfaz essa propriedade, né? Que F bola π, o homeomorfismo aplicado na aplicação quociente inicial que a gente tinha, é de fato a aplicação de decomposição que fica definida pela decomposição A, né? Então a gente tem um diagrama desse tipo aqui. A gente parte como hipótese de um espaço topológico X e de um espaço topológico Y, que tem como topologia a topologia quociente induzida aí por essa aplicação quociente de X até Y, tá? Então, o teorema garante a existência de uma decomposição de X, ou seja, esse A aqui é uma coleção de subconjuntos de X, tá? E a existência de um homeomorfismo entre Y com a topologia quociente e a decomposição A com a topologia da decomposição aqui, tal que esse diagrama comuta, ou seja, F bola π, né, é igual a P, né? Toma um ponto em X, aplicar P é equivalente a aplicar essa função quociente, ok? E depois aplicar o meu homeomorfismo, tá? Então, a gente vai demonstrar esse teorema agora. Tá, então, dada essa aplicação quociente, a gente precisa definir uma decomposição em X, ok? E a gente vai definir a decomposição em X como sendo o conjunto dos subconjuntos de X dado por imagem inversa de Y, onde Y é um elemento do meu espaço topológico Y, tá? Então, os subconjuntos que são elementos dessa minha decomposição se escreve dessa forma, né? São X para cada Y, né? Então, isso aqui vai ser um X, são os X, conjunto dos X pertencente ao meu espaço topológico, tá ok? Π de X é igual a Y, tá? Então, essa vai ser a minha decomposição, ok? Então, uma vez que π é sobrejetiva, segue que A é uma decomposição de X de fato, né? Então, isso é, a imagem inversa de cada y é não vazia, porque a função é sobrejetiva, ou seja, a gente tem que os elementos a gente tem que o vazio não pertence a essa coleção A, a decomposição A, né? Se y1 é diferente de y2, então a imagem inversa de y1 é diferente, né? A imagem inversa de y2, isso garante para mim, tá me dizendo que de fato os elementos aqui de A são subconjuntos disjuntos de X, e claro, X é igual à união de todas essas imagens inversas, ok? Então, de fato, esse A ele é uma decomposição, então eu tenho essa topologia de decomposição aqui definida por essa proposição aqui, ok? Essa é a topologia que a gente está considerando em A. Muito bem. Então, uma vez que A é decomposição, a gente tem essa aplicação decomposição. Então, o que a gente precisa? A gente já definiu essa aplicação e esse espaço aqui, a gente precisa agora definir esse homeomorfismo. E a gente vai definir esse homeomorfismo da forma mais natural possível, né? Eu vou tomar um Y em Y e associar o elemento em A como sendo justamente a imagem inversa de y por π, certo? Então, estou definindo f de y como sendo π a menos 1 de y,
que é justamente a função aí, a operação que eu estou fazendo para definir esses subconjuntos. Isso daqui a princípio pode parecer um pouco estranho, porque eu estou tentando definir um homeomorfismo, só que a imagem desses homeomorfismos, a imagem dessa função, que eu vou querer que seja um homeomorfismo, na verdade é um subconjunto. Mas cuidado, é um subconjunto de X, né? Mas é um elemento de A, ok? Então, primeira observação, primeiro comentário que eu faço aqui sobre essa função f é que ela é objetiva, tá? Então, de fato, né, por exemplo, a injetividade, essa propriedade de objeção segue dessas propriedades aqui em cima, né? Então, aqui teria que se verificar alguma coisa, a injetividade, e segue justamente dessa propriedade dos conjuntos serem disjuntos, né? Então, isso aqui está falando que a f é injetiva, tá? Agora, outra coisa que a gente tem que observar é, antes de provar a continuidade dela e da inversa, vamos obter essa propriedade aqui, né? Eu quero mostrar que f bola π é igual a p, porque daí eu vou usar as propriedades dos espaços quocientes para garantir que as funções aqui, que f e f menos 1 são contínuas, tá? Então, por exemplo, tomo um x em x, quero fazer f bola π de x. Então, f bola π de x, vou aplicar a definição da f, vai ser π a menos 1 de π de x. Isso daqui, de fato, é um elemento em A. Por quê? Porque vai ser a imagem inversa de um elemento em y, tá? É a definição dos elementos de A, tá? E isso daqui vai ser um elemento de A, mas é um subconjunto de x que contém o x'inho, certo? Porque é a imagem inversa da imagem de x. Então, pode conter mais elementos, mas pelo menos tem que conter o x'inho, ok? Então, pela definição da aplicação decomposição, a gente tem que, então, esse elemento de A é o único elemento de A que contém x, que é justamente o p de x. Então, f de π de x é igual a p de x para todo x em x, que implica que f bola p, que f bola π é igual a p, ok? Bom, então a gente tem o seguinte, eu tenho f, agora eu quero concluir que f é contínua, né? Então, f é uma função que está saindo de y e está chegando em A, tá? Então, vamos só voltar aqui na primeira proposição, no primeiro teorema que a gente demonstrou sobre a topologia quociente. Todos os espaços y e A têm topologia quociente, um definido por π e outro definido pela aplicação de decomposição. Então, por exemplo, né, aqui nesse item C desse teorema, se y tem a topologia quociente, né? Então, o domínio de uma função g aqui tem a topologia quociente. Então, essa função g vai ser contínua se e somente se g composta com π, que é a função que está me dando a topologia quociente de y, for contínua de x em z. Ok? Então, eu tenho que pegar a função que eu quero testar a continuidade e compor aí com o mapa, que seria o mapa quociente, tá? Com a aplicação quociente. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Eu tenho o mapa que eu quero, a função que eu quero verificar a continuidade, componho com a aplicação quociente, que define a topologia do meu domínio e obtenho uma função que é contínua, tá? Uma função de x até a, que é uma função contínua, porque aqui a gente tem a topologia quociente definida pela p, né? Então, por ser contínua, a gente garante a continuidade da f. E por outro lado, a gente garante a continuidade da f a menos 1 também, porque eu tenho f a menos 1, bola p, só que P é uma aplicação quociente definida agora, definida de x até esse contradomínio aqui. Então, é uma aplicação quociente que define a topologia de A
como sendo uma topologia quociente também. Isso foi o que a gente demonstrou aqui nessa proposição. Tá? Então aqui segue a mesma coisa, eu tenho f-1, que eu quero testar a continuidade, componho com a aplicação que define a topologia quociente em A e obtenho uma função π que é contínua, porque y aqui tem a topologia quociente. Então, dessa continuidade segue que f-1 é contínuo. Então, f é uma função bijetiva, tal que a imagem e sua inversa são funções contínuas. Então, a gente garante aí, conclui a demonstração desse teorema. Tá? Então, para finalizar, vou introduzir a ideia aqui de relação de equivalência, que é basicamente como ela se apresenta, aí, como os espaços quocientes se apresentam nas aplicações. Tá? Então, a gente já discutiu um pouco disso na primeira aula, fiz alguns exemplos para vocês, o nosso exemplo de motivação também a gente falou um pouco sobre a relação de equivalência, então a gente tem mais ou menos a ideia do que seria. Né? Então, eu só vou comentar um pouco das propriedades que definem uma relação de equivalência. Né? Então, se X é um espaço topológico, a gente diz que TIL é uma relação equivalência se ela é uma relação binária e que satisfaz as seguintes propriedades. Né? Então, X é sempre equivalente a X, que é uma propriedade reflexiva. Se X é equivalente a Y, tem que implicar que Y é equivalente a X, que é uma propriedade simétrica, e X é equivalente a Y e Y é equivalente a Z, implica que X é equivalente a Z, ou seja, ela é transitiva. Então, isso daí é basicamente uma relação de comparação aí entre dois elementos, nesse caso espaço topológico, mas pode ser conjuntos também. Né? Então, a gente usa essa relação de equivalência para construir uma decomposição do espaço topológico. Né? E essa decomposição é feita por meio das classes de equivalência. Então, dado um elemento X no meu espaço topológico, eu defino a classe de equivalência desse X como sendo o conjunto de todos os elementos do meu espaço topológico que são equivalentes a X. Tá? Isso é um subconjunto do meu espaço topológico. Poderia ser simplesmente o conjunto unitário X, né? Mas pode conter mais elementos. Tá? Ok, então a gente denota X quocientado por essa relação de equivalência como sendo agora os subconjuntos de X que são dados como classes de equivalências de elementos de X. Né? Então, esses caras aqui agora passam a ser subconjuntos do meu espaço topológico. Tá? Isso daqui é fácil ver que, de fato, esse conjunto definido dessa forma, essa coleção de subconjuntos de X definida dessa forma é uma decomposição de X, ou seja, satisfaz essas propriedades aqui. Né? A união de todo mundo tem que ser o meu X e é uma coleção de subconjuntos que são disjuntos e não vazios. Tá? Isso é simples de ser verificado. Então, dada essa decomposição de X, a gente define a aplicação decomposição, que é basicamente tomar um elemento de X e associar ele à sua classe de equivalência. Essa aplicação decomposição nesse contexto de relação de equivalência é chamada de projeção natural. Tá? E para a gente, o espaço quociente vai ser, de fato, essa decomposição aqui, que a gente simplesmente chama de quociente de X pela relação de equivalência, com a topologia dada pela topologia quociente, considerando a projeção natural. Então, esses daqui são chamados de espaço quociente, quando a gente tem um espaço topológico e uma relação de equivalência definida nesse espaço topológico. Muito bem, então a gente acaba aqui o conteúdo de espaços quocientes dessa aula.